Olá, tudo bem? Estamos de volta para falar sobre a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico. A atual política de atração de investimentos de São José foi criada há 10 anos. Ela prevê isenção total de IPTU por até 6 anos para novas empresas e uma alíquota reduzida de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, para alguns setores, como o aeroespacial e o automotivo. Incentivos tímidos se comparados aos de outras cidades que, às vezes, oferecem até doações de terreno e devolução de parte do ICMS. Desde 2011, uma nova lei que rege essas regras para a atração de novas indústrias na cidade está em tramitação na casa. O que eu gostaria agora que o secretário comentasse é sobre a atual legislação que rege essa atração de empresas e como é que está esse processo de reformulação da lei. Bom, Bia, é importante, né, que a gente visualize isso num cenário nacional, tá certo? Como eu disse, né, as empresas procuram as melhores condições para se instalarem dentro da sua realidade, dentro do seu negócio, da sua área. São José dos Campos, ele tem uma lei de incentivo que permite realmente isenção nesses impostos que você dá. Outras regiões estão dando, por exemplo, diferentemente de nós, incentivo com relação a ICMS. Mas o incentivo com relação ao ICMS é polêmico porque ele fere dois aspectos. Um da igualdade de oportunidade e outro da parte de receita de impostos, que isso o Ministério Público tem contestado, tá certo? Então, só para te dar um exemplo, quem usou essa isenção com o ICMS foi Sorocaba, para atrair uma grande montadora lá. E o Ministério Público, né, questionou e hoje, inclusive, eles estão dando sob liminar. Então, uma coisa que está sendo questionada é complicado. O próprio Ministério Público, então nós estamos esperando para ver se é legal ou é ilegal. Porque, do ponto de vista do Ministério Público, fere esses dois princípios, arrecadação de impostos e igualdade. É lógico, né, que oferecer um imposto e depois chegar para a empresa e falar que não pode, que ele não é válido, né? Isso daí é muito mais grave do que não se colocar. Um outro ponto importante é a possibilidade de doação de terra também, tá certo? E agora a terra não é, para grandes negócios, não é, no valor da terra não é o que direciona a decisão, mas ele é importante na hora de você falar, olha, estamos abertos, etc. e tal. Cito exemplos de cidades que têm áreas a preço de R$3 o metro quadrado, na beira de grandes rodovias. É o próprio caso de Sorocaba. São José dos Campos, nós temos um território protegido por uma área ambiental muito grande e as áreas já são escassas. E o metro quadrado mais barato em São José, na beira da Dutra, você entendeu? Começam em R$200, R$250. E o governo não tem condições, entendeu, de desapropriar nesses valores para privilegiar uma indústria. Então esse é um aspecto importante. Mas por outro lado, uma coisa é uma indústria estar em São José dos Campos, com todo isso que nós temos que mostrar para eles, entendeu? Isso valoriza o próprio empreendimento e coloca o empreendimento num outro patamar de importância. Para a atração da GM, por exemplo, nós propusemos, né, isenção de IPTU, e podemos por esse propor, mesmo período, 6 anos? Nós podemos propor por mais tempo, desde que a gente se submeta a isso à Câmara, e a Câmara aprove, dada a importância, a relevância, né, do benefício gerado para o cidadão, não tem problema nenhum. ISS durante a construção. ISS, secretário, explica, é um imposto sobre serviço sobre durante serviço, a obra? Se a empresa for de serviço, na própria execução dos seus serviços. A gente não pode zerar essa alíquota porque é inconstitucional, mas nós reduzimos para a alíquota mínima. E durante a construção tem ISS da construção. Esse sim nós podemos dar isenção. Então, agora, isso não é para a GM. Qualquer empresa que se propuser investir em São José, ou mesmo estando em São José e queira, né, nós podemos adotar tudo isso e podemos submeter uma lei desse tipo
Talvez isso seja muito mais útil do que tentar fazer uma LIF geral, com características, critérios que englobem todos os tipos de empreendimentos. Isso é muito difícil. Mas a gente pode, para cada empreendimento, né, face ao benefício que vai gerar para a região, para a cidade, submeter isso à Câmara e aí a população decide, olha, vale a pena que nós, né, gerarmos esses benefícios, né, porque o nível de desenvolvimento, o retorno desse investimento vai ser muito superior a isso. Legal. Vereador? Então, discordo quando você fala que foram tímidas, né? Para a economia da época, o que a cidade oferecia como estrutura, uma cidade bem estruturada, mão de obra qualificada, né? A logística, a localização que já foi dita aqui. Então, era na época, eu acho que era o que tinha para oferecer. Hoje, essa diferença que São José tem perante as cidades da região e até da próprio estado, desses benefícios, né? O Cavalli fala muito bem quando fala assim, a empresa tem que pensar, eu quero ir para São José, é uma cidade diferenciada por todos esses aspectos. Hoje, esse diferencial já não é tão grande, né? Existe ainda, mas o que vai completar são os incentivos. Quando a gente fala do PL 97/11, é uma lei bem complexa, né? E que poderia realmente ser transformada em várias leis específicas para as empresas virem, né, as novas empresas e até as empresas que estão em São José dos Campos. Aproveitando que essa lei ainda não foi votada, esse projeto de lei, né, esse PL não foi votado ainda, poderia ter uma pesquisa de mercado para direcionar, redigir melhor, né, fazer uma redação melhorada para que pudéssemos criar novas empresas, né, com isso uma geração de emprego para São José dos Campos. A São José dos Campos, por todas essas qualificações diferenciada, é uma cidade que todo mundo sabe que é uma cidade muito importante para moradia, mas também na sua área industrial, mas ainda mais a gente precisa de incentivos e esse trabalho que foi relatado que a Prefeitura faz poderia ser transformado em leis para as próximas administrações terem onde se basear para trazer novas empresas. Almir, a gente tem observado essa disputa mesmo entre cidades, não só de fora dessa região nossa do Vale, mas como aqui também, né? Algumas com doação de áreas, enfim. Você considera que a gente já vive uma espécie de guerra fiscal? Qual que é a sua avaliação? Sem dúvida, mas eu acho que isso aí, cada empresário tem que analisar muito bem quando ele vai transferir, porque fazer uma transferência de empresa, ele é muito custoso, não é fácil você tirar sua empresa daqui e colocar numa outra cidade. Isso aí custa muito. E outra, às vezes você é enganado. Conheço empresas que saíram daqui de São José e foram para uma cidade até próxima daqui, mas o que aumentou com relação a transporte de funcionário, porque lá nessa cidade que ele mudou não tem mão de obra preparada, então ele tem que levar tudo daqui, não tem serviços que a empresa precisa, tem que levar daqui. Então, tudo que ele compra, leva daqui, continua levando daqui. Então, isso fica muito custoso para a empresa, às vezes até mais caro do que ele ter comprado o terreno aqui. Porque eu não vejo hoje, aqui, principalmente como o Cavalli falou, para grandes indústrias, né, eu não vejo que o fator terreno é primordial. Entendi. Eles vão ver muitos outros, né, a preparação de mão de obra, a educação dos filhos, dos empresários que vão, dos funcionários dessa empresa. Então, eles vão, a área de segurança, de saúde, eles vão ver tudo isso. A localização, a logística, porque não adianta você ir para um lugar, uma logística ruim, que só vai encarecer o seu produto. Então, isso tem que ser muito bem analisado. Agora, com relação a todos esses programas de incentivos, eu acho que a gente tem que se preocupar não só em atrair empresas de fora, mas também em programas de incentivo para fazer com que as empresas fiquem em São José dos Campos. As empresas que vão investir aqui, que tenham todos os direitos de uma que vem de fora. Porque nós não podemos esquecer de jeito nenhum as empresas que tanto tempo já estão aqui dentro, que estão querendo expandir e também, e a Prefeitura se preocupa com isso, e que elas também têm o mesmo direito do que atrair uma empresa de fora, dar tantos incentivos e para aqui está aqui não. Eu acho que isso aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que nós temos, além do que já dessas leis, nós temos que preparar, nós temos que ter mais condições para empresas expandirem em São José. Nós sabemos que terreno aqui, como o Cavalli falou, não é difícil, é caro,
mas a prefeitura tem que fazer novos condomínios industriais. Isso é uma solicitação de muitos anos. Muitas promessas vieram de fazer novos condomínios industriais e até hoje isso não saiu, sabe, de governos até passados. E a gente está aguardando, já estava tudo pronto, na hora final foi desviado por um outro investimento e o condomínio industrial continua não saindo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer com que as empresas continuem em São José e não vá para outras cidades por essa guerra fiscal que você está falando. O próprio Chácaras, o Eldorado, são considerados condomínios industriais? Nós consideramos informalmente, né? Entendi. A chácara. O Eldorado ele já já dá uma característica de condomínio já quase mais fechado e tal, né? Só que a chácara já está saturada, o Eldorado já está saturado, nós precisamos de mais. Entendi. Nós precisamos de mais terreno, com mais condições do empresário investir, né? Investir e aumentar o seu negócio. Só queria completar, quando eu falo, né, do PL, todo mundo, os telespectadores já perceberam que é de 2011, mas ele chegou na Câmara Municipal em 2012, um ano eleitoral. E por ser ano eleitoral, os vereadores não podem votar projetos que dão benefícios. É por isso que ele acabou não sendo votado na gestão do prefeito Eduardo Cury. Secretário, essa criação de um novo condomínio, inclusive isso foi até apontado pelo prefeito Carlinhos por diversas vezes. Isso está atrelado à ampliação da obra da GM ou não necessariamente? Não necessariamente. Nós estamos agora, né, num processo final de legalização, já saíram as matrículas, né, por exemplo, das áreas no entorno do parque tecnológico, o que vai acelerar agora, né, o surgimento dos condomínios no entorno do parque também. Esse é um aspecto importante, né, na criação dessas infraestrutura, né, para abrigar novas empresas e para desenvolver as existentes. Esse é um aspecto. Tem um aspecto também que, junto com a GM, quando nós falamos em criar, né, aquele arranjo produtivos para a área automotiva, que seria para atender não só a GM, mas outras montadoras também, né? Apesar da DGM ainda não ter decidido que vem para cá, tá certo? A orientação do próprio prefeito Carlinhos olha, vamos continuar a proposta de fazer um arranjo produtivo aeroespacial e desenvolver esse parque industrial no setor automobilístico. Tá certo? E nós estamos conversando com os empresários. Tive 2 semanas atrás conversando com o Invest São Paulo, tá certo? E aqueles mecanismos que a gente iria utilizar, né, vamos para acelerar a decisão da GM, independente da decisão, nós vamos viabilizar e estruturar um parque industrial em São José dos Campos. Eu diria, né, que de maneira geral, em termos de incentivos, né, ou para novas empresas ou para parques, né, nós temos o apoio completo do prefeito Carlinhos Almeida e eu tenho certeza que nós vamos ter aí sucesso nessa empreitada. Vereador, o senhor acha que aquela região do entorno do parque é uma região propícia para a criação de novos distritos? Tem também o próprio zoneamento do entorno. Sim, hoje, né, pela última lei de zoneamento apresentada no governo Eduardo Cury, aquele entorno foi preservado, até para não existir uma especulação financeira, imobiliária, né, tem que tomar todo esse cuidado. Eu acho que para acontecer alguma modificação, infelizmente, né, lembrando que infelizmente ocorreu uma modificação pontual, que a bancada do PSDB foi contrária, né, por seguir esse raciocínio de ter o cuidado para não ter uma especulação imobiliária, mas eu acho que pode acontecer a mudança desde que haja o aval da diretoria do parque. Eu acho que tem que seguir para que a gente não tenha essas áreas superfaturadas, né? Como o Cavalli falou, um dos grandes problemas são os terrenos caros em São José dos Campos. Já que é em torno do parque, o Parque Tecnológico foi criado para fomentar as empresas, né? Gerar emprego, gerar renda para São José dos Campos, a gente tem que tomar esse cuidado. A partir desses cuidados, né, tomados, nós somos favoráveis à modificação. Me permite só complementar, vereador. Hoje, né, teve uma mudança na lei de zoneamento que no entorno do Parque Tecnológico, ela mudou para uma ZQA, que é uma zona de qualificação. Isso é importantíssimo do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas preocupado com a qualidade de vida da população. Porque os projetos hoje podem ser integrados não só à indústria,
mas indústrias, serviço, comércio e residência daqueles que vão trabalhar nessas áreas, né? Dando assim gerando um valor muito grande para os aspectos, né, de mobilidade e de qualidade daquela região, né, onde podem conviver, né, juntos, né, a indústria, os serviços, o comércio, com o cuidado, e aí entra a diretoria do parque, a comissão, de não deixar com que aconteça um desenvolvimento simplesmente residencial, por exemplo. Seria um residencial associado ao industrial de serviços e comércio. Com relação ao parque, o Parque Tecnológico é apontado como um vetor de desenvolvimento econômico na cidade. Nos últimos 5 anos, o parque recebeu um investimento de cerca de 1,7 bilhão. De que forma o parque tem impulsionado diretamente a economia local, Cavalli? Isso é de uma forma que eu diria assim, espetacular e entusiasmante, não só para aqueles que participam, mas para a cidade como um todo. Quando nós acomodamos no parque, né, e recebemos lá indústrias, né, de alta tecnologia, né, centros de pesquisa, centros de desenvolvimento tecnológico, né, como grandes escolas, então nós temos lá a FATEC, Unifesp, né, Unesp, né, o próprio CEMADEM está lá, o Laboratório de Estruturas Leves, né, a Boeing, né, a EDS está indo agora, né, a própria Embraer. Então o que acontece nesse ambiente? Nesse ambiente de alta tecnologia, né, e essa tecnologia, esses produtos, esses serviços, eles têm que transbordar. O que é transbordar? Essas empresas precisam de outras empresas para darem continuidade à sua produção, ou fornecerem partes ou outros serviços especializados. Então, aquilo que a grande empresa ela forma, isso transborda para empresas menores de maneira a fortalecer e a fazer com que cresça, né, os arranjos produtivos, né? Então, essa é a essência dos parques. Eles são baseados, né, numa coisa muito simples, mas muito importante. As grandes empresas sabem, né, que, por exemplo, os melhores cérebros não estão nela, né? Os melhores cérebros estão na sociedade, nas outras empresas, etc. e tal. Então, ela precisa contratar essas empresas para complementarem a sua competência e a sua inteligência de desenvolvimento. E mais, se são empresas de pesquisa e desenvolvimento, nem tudo aquilo que elas descobrem ou viabilizam faz parte da competência do negócio deles. Então, eles transferem isso para as outras empresas. Isso daí é uma roda de desenvolvimento, é uma espiral de desenvolvimento fantástica, crescente, né, e estratégica para o desenvolvimento de uma cidade. E São José dos Campos, nesse ponto, está de parabéns. O parque deve passar agora por uma nova fase de expansão. Previsão é de que 50 novas empresas sejam agregadas. Gostaria que o vereador comentasse, é esse o caminho, ampliação do parque para o desenvolvimento de novos produtos? E o Almir depois complementasse para a gente concluir esse bloco, falando um pouco dos nossos desafios mais gerais nesse setor. Sim, é o caminho. A gente pôde ver pela entrevista, pelo programa, né? A cidade é preparada estruturalmente, mão de obra, localização, que é fundamental, né? Desde cedo, a administração pública pensa nos seus jovens, né? Criando a Feira do Jovem Empreendedor, que com certeza vai criar empreendedores para o futuro. Infelizmente, esse ano, uma informação que nos veio é que essa feira não vai acontecer. É uma pena, se quebra um ciclo, né? Que poderia a administração pensar e retomar a feira, né? Para que é um conjunto, né? A feira, o jovem aprendiz, né? Toda essa estrutura, as incubadoras, as 4 incubadoras que desde 98 geraram 50 milhões para a economia do município, né? Um incentivo para novas incubadoras e, lógico, o caminho é o Parque Tecnológico, né? Que é uma área da prefeitura onde ela pode trazer as empresas. A gente falou tanto de benefícios, né? Quando você traz a empresa para dentro de um espaço que você comanda, como o Parque Tecnológico, você define quem vai vir e o que você quer dessas empresas. Então, enquanto não se cria o polo tecnológico, né, um polo industrial novo, enquanto não se cria novos benefícios para as novas empresas e para as empresas que estão em São José dos Campos, o Parque Tecnológico é o melhor caminho para desenvolvimento das indústrias e empresas em São José dos Campos.
Almir. Agora está para ser inaugurado aí o Centro Empresarial 2 no Parque, onde novas 50 empresas. Eu acho que não pode parar. Terminando esse, tem que ter novos centros empresariais, porque você vê aqui rapidinho, esse já encheu, já está, e ficou muitas empresas ainda de fora. Então nós temos que dar oportunidade para essas empresas continuarem em São José. Eu continuo insistindo da necessidade de condomínios industriais, não 1, 2 ou mais, que a gente é seguro. Nós não podemos deixar a prefeitura ficar investindo nas incubadoras, nas empresas incubadas, 2, 3 anos que é investido, e depois, a hora que ele estiver produzindo e gerando emprego e gerando renda e pagando impostos, ele vai para uma outra cidade por falta de lugar aqui em São José. Isso nós não podemos. E o parque, ele está indo bem, muito bem, está dentro dos objetivos dele. A única coisa que eu vejo que nós precisamos investir em infraestrutura. Nós não podemos ficar dependendo por longo tempo da Dutra para chegar ao parque tecnológico, primeiro ao centro. Nós temos que ter infraestrutura, vias para que você tenha acesso e transporte público de alta qualidade para também levar o pessoal que trabalha no parque, que daqui a pouco nós vamos estar com a Dutra congestionada. Ok, obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos hoje nesse debate sobre desenvolvimento econômico e agora cada um tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Eu começo com o vereador Petit. Já agradeço o convite. É importante essa discussão. A gente pôde ver a realidade que São José enfrenta hoje. Acho que o único detalhe que eu acho que ainda falta, mesmo a prefeitura tendo oferecido incentivos para a GM e possa oferecer outros incentivos para outras empresas que vêm para São José, empresas que estão aqui dentro, a gente teria que ter uma legislação própria, uma lei, como eu já disse, né? Tem uma lei em tramitação, temos o Almir aqui, que é da CS, poderia ser o caminho para que essa lei fosse aperfeiçoada e essa lei pudesse ser votada na Câmara Municipal para deixar uma legislação própria para as próximas gestões em São José dos Campos. O que a gente pode tirar daqui é que é uma cidade totalmente estruturada para gerar emprego. E a gente precisa, através dos vereadores, através da prefeitura, criar leis que possam melhorar cada dia mais esse aspecto para São José dos Campos. Obrigada. Secretário? O que eu gostaria de deixar claro para a população de São José e para todos aqueles que nos assistem é que, por própria orientação do nosso prefeito Carlinhos de Almeida, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, ela tem agido de uma maneira sistemática, não pontual, apagando incêndio, mas criando uma estrutura, um processo, né, e um modelo no qual a gente possa criar as melhores condições, os melhores ambientes para que as empresas se desenvolvam em São José dos Campos. E dentro dessa sistemática, eu queria dizer para todos, empreendedores, né, e para todos os empresários e empresas, né, que considerem que os senhores têm uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico para trabalhar para vocês. Então, nós estamos de portas abertas para entender as suas necessidades, né, para trabalharmos juntos, para viabilizarmos seus negócios e para que a gente possa caminhar aí para um futuro espetacular para São José, gerando qualidade de vida e bem-estar social. Obrigada, Almir. Primeiramente, eu agradeço o convite, espero ser convidado para outras vezes, para outros debates, que eu acho que é de grande importância a gente debater esses assuntos de desenvolvimento econômico para o nosso município. E é um prazer estar aqui representando o CIESP nesse debate. E a gente tem o CIESP tem uma parceria muito grande com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e eu acho que isso aí ajuda muito. Eu gostaria, inclusive, que nessa lei que está tramitando na Câmara, que nós não tivemos acesso a ela, ainda não sabemos por completo o que foi decidido, foi feito um negócio fechado e já veio para a Câmara, de dentro da Prefeitura para a Câmara. Então eu gostaria de ver a possibilidade, se isso voltar para a gente debater essa lei, secretário, se a gente pudesse ver o que a gente pode melhorar para a gente realmente fazer uma lei que compense não só as novas empresas que venham para São José, as empresas que estejam instaladas em São José, mas, de um modo geral, a gente atende e fica um negócio atrativo realmente para que São José cresça cada vez mais, que é o nosso objetivo, e facilitar. O que nós precisamos fazer, e o secretário, a gente tem discutido muito isso, é facilitar a vida do empresário. Nós não podemos aqui complicar, porque já é muito complicado ser o empresário brasileiro. Então, a gente precisa ajudá-lo a facilitar o seu dia a dia. Ok, obrigada.
nós debatemos no Cidade em Foco de hoje a política municipal destinada ao desenvolvimento econômico da cidade. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.